pessoal? E aí, tudo tranquilo com vocês? Vamos então para mais uma revisãozinha de bioquímica no oferecimento da BioCell Genomics, que orgulhosamente apresenta para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho na nossa revisão 2 de ácidos nucleicos, moçada. Então vamos começar com um resumo comparativo para vocês do DNA e do RNA. Vamos recordar, o DNA, qual é o nucleotídeo dele? Qual é a unidade fundamental? Desoxirribonucleotídeo, formado por fosfato, formado por uma desoxirribose e por bases nitrogenadas. Quais são? Adenina, timina, citosina e guanina. Lembrando que a timina é exclusiva do DNA, tá? Você só encontra timina no DNA. O DNA é uma dupla fita antiparalela. O que ele faz? Qual é o grande lance? Primeiro que ele consegue, é uma molécula que consegue se autoduplicar. Segundo, que é o DNA o responsável pela produção de RNA, através de um processo chamado transcrição. O que o DNA tem de tão importante assim, moçada? Bom, o lance é que ele é responsável pela transmissão da hereditariedade para as futuras gerações. Então, você lembra um pouquinho o seu pai e um pouquinho a sua mãe? Você se parece um pouquinho com seu avô e com a sua avó por causa do DNA, já que características presentes nesses indivíduos chegaram até você através dessa molécula, o DNA. Tá? Então, ele é responsável pela transmissão de características hereditárias. E também, em última análise, é ele quem tem a informação de como se codifica uma proteína, de qual será a sequência de aminoácidos dessa proteína, qual será a quantidade de aminoácidos e que aminoácidos comporão essa proteína, tá? Lembrando que a função de uma proteína depende desses três fatores, né? A quantidade de aminoácidos, os tipos de aminoácidos e as sequências. Quem controla isso? O DNA, meu querido, sim! Já o RNA, a unidade fundamental dele é o ribonucleotídeo, formado por fosfato, por ribose, tá? E 4 bases nitrogenadas. A adenina, citosina, guanina e a uracila. No RNA não tem timina, só tem uracila no lugar da timina, tá? Então, timina é exclusiva de DNA. Uracila é exclusiva de RNA. Lembrou? RNA sempre estrutura simples, tá? Não é dupla fita, é fita simples. E a gente tem 3 tipos: o RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico. O mensageiro é responsável pela transmissão da informação contida no DNA para a região do citoplasma. Tá? O RNA ribossômico ajuda com proteínas ribossômicas a formar a organela ribossomo. Tá? E o RNA transportador, o nome já diz, transporta aminoácidos. Fechou? Lembrou? Tá recordando? Propriedades. Tradução. Então, é o RNA que realiza o processo de tradução através do ribossomo, do RNA transportador e do RNA mensageiro. Tá? O RNA forma o ribossomo junto com proteínas ribossômicas e transporta aminoácidos através do RNA transportador. A função principal do RNA é, número 1, codificar as proteínas, participar do processo de tradução, né? E com isso fica óbvio que ocorre o trânsito de informações núcleo-citoplasma através do trânsito do RNA mensageiro, né? O RNA mensageiro é quem contém a informação obtida lá no DNA para poder sintetizar uma nova proteína. Tudo bem? Recordamos aqui no nosso grande resumão? Então vamos dar uma olhadinha no pareamento de base. Não pode esquecer, a adenina sempre pareia com a timina e a citosina sempre com a guanina, quando a gente fala de DNA. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. O DNA é uma fita dupla. Olha que fita dupla. E antiparalela. Repara que lembra aquele negócio do carbono 5 e do carbono 3? Olha aqui o carbono número 5. Olha aqui o carbono número 3. O 5 e o 3. O 5 aqui e o 3. Então, no sentido 5 para o 3, essa fita desce.
A outra fita, no sentido 5×3, ela sobe. Olha aqui, ó, carbono 5, carbono 3, carbono 5, carbono 3. Então, a gente sabe, por causa disso, que o DNA é uma molécula antiparalela. Antiparalela. Tudo bem? Fechou? Então, dá uma olhadinha aqui no pareamento do RNA. Lembrando que não tem timina no RNA. A timina é substituída por quem? Pela uracila. Então, a adenina se liga com a uracila e a guanina se liga com a citosina. A guanina e a citosina é igual ao DNA. Aqui a diferença tá que não tem timina e no lugar da timina entra a uracila. Então, é A com U, C com G. Tudo bem, queridos? Então, olha lá a estruturinha do RNA. Você tem os 3 tipos aqui, né? Esse é o RNA transportador, quem carrega o aminoácido, e ele é detentor de um triplet chamado anticódon, lembra? Aqui a gente tem o RNA mensageiro, ele é linear, né? O RNA transportador tem forma de trevo, o RNA mensageiro é linear, e cada triplet do RNA mensageiro, cada triplet, a gente chama de códon. E aqui a gente tem o RNA ribossômico, né? Ele é uma bagunça completa. A gente diz que ele é uma molécula anastomosada. E aqui nessa imagem de cima, ele é representado pela fita azul, tá? Enquanto as outras cores, que são as proteínas, isso aqui vai dar origem a um ribossomo. Então, proteínas ribossômicas mais o RNA ribossômico vai originar o ribossomo. Esse cara aqui é o RNA ribossômico. Fechou? Vamos falar um pouquinho da autoduplicação. Como é que o DNA se divide, se autoduplica, cria cópias de si mesmo? Bom, para começo de conversa, o DNA faz isso pré-divisão celular, pré-mitose, tá? Na fase de vida do ciclo celular chamada fase S, tá bom? Então, aqui é o seguinte, a gente tem, como resumo, a necessidade da presença de uma enzima chamada DNA polimerase, tá? Olha aqui, essa aqui é a DNA polimerase, tá? Cadê a DNA polimerase aqui, ó? Então, você tem uma série de enzimas que participam no processo de autoduplicação. Mas o que você não pode esquecer nunca, ó, a DNA polimerase tá aqui, ó. O velho burro falou errado, né? Mostrou a azulzinha, não é a azulzinha, é aqui, ó. Essa laranjinha. Lembrando que a DNA polimerase sintetiza DNA sempre no sentido do 5×3. Então, essa polimerase aqui vai sintetizar uma nova fita no sentido do 5×3. Então, ela vem para cá, ó. Ela vem no sentido, ó, ela vem no sentido idêntico aqui, ó. Idêntico ao de quem? A da helicase. A helicase abre a fita de DNA, tudo bem? A helicase abre a fita de DNA e a polimerase, uma delas, vai fazer no mesmo sentido de abertura, no sentido 5×3. Já no sentido oposto, vai fazer através dos fragmentos de Okazaki. Lembra? Lembra que tinha que colocar a DNA primase, olha ela aqui, ó. Ela coloca um primer, a RNA primase coloca um primer de RNA, e nesse primer a polimerase gruda e faz a síntese no sentido 5×3, só que só um pedacinho. Por quê? Porque ela está no sentido oposto ao sentido de abertura da helicase. Tá? Ela está no sentido oposto ao sentido de abertura da helicase. Então, aqui ela vai sintetizar para o lado esquerdo, enquanto embaixo para o lado direito, tá? Lembra do antiparalelo. Tá? Então, a polimerase, a DNA polimerase, sintetiza DNA no sentido 5×3. Uma das fitas, aquela que acompanha o mesmo sentido de abertura da helicase, a gente vai chamar de fita líder, e a outra fita, que vai sintetizar DNA de forma fragmentada, aos fragmentos de Okazaki, a gente vai chamar essa fita de fita retardada. Lembrou? Lembrou da polimerase? Muito bom, tá joia, queridos. Olha lá. Vamos falar um pouquinho da transcrição. Então, a autoduplicação é quando uma fita de DNA produz uma cópia de si mesma. A transcrição é quando uma fita de DNA produz uma cópia de RNA, seja mensageiro, transportador, seja ribossômico, não importa. Aqui a gente tem uma enzima fundamental, a RNA polimerase. Ela abre o DNA, ela sintetiza o RNA, faz tudo junto. Ela é polivalente, ela faz tudo junto. Ao final da síntese, a gente tem a formação, então, de um RNA mensageiro, um ribossômico ou ainda um transportador. Tá? Então, quem faz a transcrição é a RNA polimerase. Não vai me esquecer disso, hein, moleque? Hein, menina? Vamos lá! A tradução. A tradução já é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque aqui a gente tem a participação dos 3 RNAs no jogo.
tá? E a gente tem o lance do códon. Então, o RNA mensageiro, produzido por transcrição lá no núcleo, sai do núcleo e vai para o citoplasma. Lá ele se associa ao ribossomo, tá? Produzido também no núcleo, lá no nucléolo. Esse ribossomo, então, se associa ao RNA mensageiro, tá? E a partir desse momento, os RNAs transportadores vão promover a associação dos seus anticódons com os códons. Como aqui eu tenho uma sequência de códon distinta, será uma sequência de aminoácidos distintas a compor a proteína, tá? Lembrando que o RNA transportador que entra aqui, ele tem que ter a mesma sequência, né? No caso aqui, CCA, tem que ter no códon do RNA mensageiro um GGU, tá? E o CCA é um anticódon, tá bom? Não vai esquecer disso. Dependendo da sequência de códons que você tem no RNA mensageiro, você vai ter uma sequência de aminoácidos constituindo a proteína, tá? Hoje a gente sabe que essa tabelinha aqui existe, né? Nessa tabelinha aqui, você tem a associação dos códons do RNA mensageiro com um determinado aminoácido. A gente chama essa tabelinha de tabelinha degenerada, né? O código genético é degenerado. Por quê? Porque você tem mais de um códon, tá? Especificando um aminoácido. Olha a leucina aqui, cara. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons diferentes para especificar sempre a leucina, tá? Então, por isso é um código genético degenerado. Lembrando, todo RNA mensageiro sempre começa com A ou G. Lembra? A metionina é o start códon. E todo RNA mensageiro vai terminar com um desses três aqui. O AA, o AG ou o UGA. Esses são o stop códon. No stop códon não entra aminoácido, hein? Então, se houverem 50 códons, por exemplo, num RNA mensageiro, haverão na proteína produzida 49 aminoácidos. O stop códon não coloca aminoácido no jogo. Tá beleza? Lembrou da tabelinha? Como é que usava? Você lembra? Então, a primeira base eu olho aqui, né? Então, se eu tenho A, U, G, por exemplo, a primeira base é A, a segunda é o U, e a terceira, olha aqui, ó, a UG, a terceira tá aqui, ó, chegamos no AUG. Vamos pegar o CCC, por exemplo. Olha aqui, ó, C, então tá nesse quadrante, CCC tá aqui. Olha o CCC aqui, ó, ele coloca na proteína uma prolina. Tudo bem? Recordou, querido? Deu uma lembradinha? A ideia aqui é fazer uma revisão com você, meu querido. Tudo bem? Então a gente se encontra no próximo vídeo aula de revisão, tá? Um beijo no coração de vocês, do Zéuzinho velho barbudo. Falou, galera! Beijo pra vocês. Tchau, moçada!